O Ocidente pode resistir com sucesso ao terrorismo islamista? Com os Estados Unidos parecendo se render ao Irã após infligir golpes devastadores em suas forças armadas e em seus programas nucleares e de mísseis, sem mencionar ter matado a maioria de seus líderes em ataques realizados com Israel. A questão é se armas avançadas e aviadores e soldados habilidosos importam quando líderes americanos não têm vontade ou paciência para enfrentar um regime terrorista islamista capaz de lançar drones contra navios no Estreito de Hormuz. Nesta semana, no Think Twice, com o especialista militar Coronel Richard Kemp, vamos analisar profundamente a guerra contra o Irã e se os Estados Unidos realmente são capazes de derrotar seus inimigos e evitar trair seus aliados. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Os Estados Unidos já descobriram como derrotar inimigos terroristas que praticam o que os especialistas chamam de guerra assimétrica. A guerra, que começou em 28 de fevereiro, na qual os Estados Unidos e Israel alcançaram um sucesso militar sem precedentes, parece ter terminado sem que Washington atingisse nenhum dos objetivos que buscava no início do conflito. Ao ameaçar o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz, o regime de Teherã elevou os preços dos combustíveis e tornou a guerra tão impopular nos Estados Unidos que se manteve por mais tempo do que Washington, com o presidente Trump concordando com um memorando de entendimento que, essencialmente, concede ao regime islamista uma vitória na guerra. Enquanto os Estados Unidos ainda podem mudar de rumo se, como parece provável, o vice-presidente J.D. Vance se encontrar na posição de ter que concordar com um acordo de paz que não é melhor do que o desastrosamente fraco acordo nuclear com o Irã de Barack Obama. Esse desfecho deprimente da guerra levanta algumas questões importantes sobre a guerra no século XXI e a vontade do Ocidente de se defender. Para discutir isso, temos a sorte de ter conosco hoje, e quero dizer conosco pessoalmente. Já que este episódio do Think Twice está sendo gravado nos JNS Studios em Jerusalém, um dos principais especialistas em guerra, terrorismo e estratégia militar. O coronel Richard Kemp é um oficial militar britânico aposentado e comentarista, formado pela Sandhurst, a Academia Militar Britânica. Ele é um veterano condecorado da Primeira Guerra do Golfo, assim como de conflitos na Irlanda do Norte, Bósnia, Afeganistão e Iraque, nos quais comandou tropas. Também foi chefe de equipe internacional de contra-terrorismo no Comitê Conjunto de Inteligência do governo britânico. Desde que se aposentou, ele tem escrito e falado sobre assuntos militares, terrorismo e estratégia. Coronel Richard Kemp, seja bem-vindo ao Think Twice. Jonathan Tobin, é um prazer. Estou aqui em Jerusalém para participar da conferência do JNS, que acabou de terminar, e foi absolutamente fantástica, uma conferência fenomenal, que eu acho que quem não esteve lá perdeu muito. Não, eu também acho. Tivemos muitos palestrantes excelentes e foram 3 dias de conversas realmente interessantes o tempo todo. Sem falar, é claro, em ter você lá também. Obrigado. Bem, quero começar te fazendo uma pergunta que coloca o nosso dilema estratégico atual. Com isso, quero dizer colocar em perspectiva o Ocidente, os Estados Unidos e Israel. Então, tenha um pouco de paciência comigo por um momento. Uma das sessões na cúpula que acabamos de discutir foi conduzida pelo professor Yuval Steinitz, que é o chefe da Rafael, uma das grandes empresas israelenses de produção militar de alta tecnologia. Esse nome aparece nos interceptores do Domo de Ferro e em várias outras coisas. E ele falou na sessão onde estava nos contando sobre, você sabe, os avanços tecnológicos incríveis que Israel alcançou. Como, nas palavras dele, você sabe, o chefe da Força Aérea de Israel disse que sem isso, Israel, você sabe, não poderia ter feito nada. Você sabe, e isso é verdade. Isso trouxe grande vantagem tecnológica contra o Irã para Israel e os Estados Unidos. Mas vamos pensar sobre isso por um momento em termos de onde isso nos levou. E tenha paciência comigo. Isso me fez lembrar de uma palestra que eu vi quando era estudante, há muito tempo estudando História na Universidade Columbia, quando eu estava fazendo um curso de Estratégia e Conflitos Globais. Esse curso era ministrado pelo eminente estudioso da época, o falecido Warner Schelling.
E Schelling nos falou sobre a superioridade tática e operacional dos japoneses sobre os aliados no início da Segunda Guerra Mundial. E ele disse que os japoneses tinham, pelo menos no início da guerra, aviões melhores, navios melhores e pilotos mais experientes. Eles estavam muito mais avançados em termos de estratégias operacionais. Eles aprenderam a usar porta-aviões de formas que aliados como Grã-Bretanha e Estados Unidos não conheciam. Eles tinham estudado como, você sabe, fazer invasões anfíbias, algo que os aliados aprenderiam ao longo da guerra. E pensando bem, mas o que ele disse foi que, apesar de toda a enorme superioridade deles no início da Segunda Guerra Mundial, eles não tinham uma estratégia de como realmente vencer a guerra. Além disso, eles tinham essa ideia maluca de que, se fizessem um ataque surpresa nos Estados Unidos e dessem um golpe rápido, os americanos desistiriam, quando na verdade foi exatamente o oposto. Isso me fez pensar em onde estamos hoje. Se estivéssemos em Tóquio em março de 1942, poderíamos ter visto uma palestra parecida entre o professor Steinitz e os japoneses, sem desrespeito, como dizemos em hebraico, la l'habdil. Mas poderíamos ter ouvido uma palestra sobre como os japoneses, você sabe, o exército e a marinha imperial, estavam dominando os aliados. Superioridade completa, como eles demonstraram, sabe, não só em Pearl Harbor, mas nas Filipinas, na Malaya, onde os britânicos, além de serem derrotados, enviaram 2 navios capitais pela costa da Malaya sem qualquer cobertura aérea, como se fosse 1914, e então ficaram surpresos, sabe, quando os perderam. Então pense, eu não quero traçar uma analogia histórica muito exata, sabe, uma analogia muito precisa. Obviamente, sabe, os Estados Unidos, sabe, não são o Japão e o Irã não é, sabe, não são os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha daquela época. Mas me ocorre que o Ocidente tem enormes vantagens tecnológicas, certamente sobre o Irã e seus auxiliares terroristas. Será que temos uma estratégia para vencê-los? Porque, dado o fato de que os Estados Unidos parecem estar se rendendo ao Irã neste momento, se as negociações continuarem do jeito que estão, não parece que temos uma estratégia para vencer a guerra melhor do que os japoneses tinham naquela época. Acho que a complexidade aqui, em comparação com o Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, é que na Segunda Guerra Mundial no Pacífico, os Estados Unidos decidiam a estratégia. Ela era determinada pelo presidente americano e pelos generais. Aqui temos predominantemente dois países que estão determinando qual será a estratégia. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o primeiro-ministro Netanyahu, que tem uma estratégia muito clara e coerente, provavelmente desenvolvida antes do dia 7 de outubro, certamente desde o dia 7 de outubro, e nós vimos isso se desenrolando. Ok, a estratégia mudou, ela foi adaptada, ela foi ajustada às mudanças na situação. Mas eu acho que ele tem uma estratégia geral. Os americanos, por sua vez, devem ser vistos como o parceiro principal nessa relação. Eu não tenho certeza se eles têm uma estratégia. Acho que eles tinham uma estratégia para lidar com isso, lidar com o Irã, mas acho que isso mudou. Acho que as mudanças políticas e a forma como a guerra se desenvolveu basicamente fizeram com que o presidente Trump jogasse sua estratégia fora. Agora, isso não significa que ele não volte a ela. Concordo que a situação está muito preocupante agora com o memorando de entendimento, mas eu acho que o presidente Trump é um homem que é capaz, e já foi visto tantas vezes mudando de direção, de forma imprevisível, o que, em certo sentido, é um ponto forte, mas não necessariamente neste caso. E talvez possamos ver essa estratégia voltando aos trilhos, mas eu acho que essa é a verdadeira diferença, na minha opinião, entre o Teatro do Pacífico. E houve, sabe, no geral, se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, houve muitos problemas com a estratégia, e isso aconteceu em parte porque havia discordâncias entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que eram as duas principais potências aliadas. E vimos alguns problemas ali. E eu acho, sabe, é muito fácil, eu acho, se você é um professor universitário, traçar uma estratégia e como o pensamento estratégico deveria funcionar. Mas é muito diferente, eu acho, quando você está realmente enfrentando uma situação real, que não envolve apenas os combatentes no terreno, também envolve o eleitorado no próprio país.
Envolve tantos outros fatores econômicos diferentes, por exemplo. Obrigado por acompanhar o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do YouTube da JNS, por favor, curta ou se inscreva na JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Think Twice, também apresento o podcast Jonathan Tobin Daily, onde trago mais notícias e análises sobre os principais temas atuais. O programa diário está disponível como Jonathan Tobin Daily No canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora de volta ao programa de hoje. Sim, bem, acho que você está absolutamente certo sobre isso. Obviamente, esses fatores políticos neste momento predominam. Vamos ver, como você falou, se é assim que as coisas vão ser. Neste momento parece, sabe, como escrevi no JNS em uma coluna que foi publicada ontem, parece que J.D. Vance está sendo colocado à prova por sua abordagem em relação à política externa, e temo que ao receber a tarefa de negociar com os iranianos, sabe, é um clássico caso de ter cuidado com o que deseja. Acho que quando estamos falando sobre estratégia, uma coisa que está faltando no Ocidente é uma grande estratégia, inclusive para combater o jihadismo global. E não há coerência nem mesmo dentro dos governos, muito menos entre os governos ocidentais. Sim, acho que é exatamente isso que estou querendo dizer. Certo, isso foi realmente marcante. Agora saímos do contexto do Irã, mas isso foi algo que, você sabe, as potências ocidentais desenvolveram para lidar com a Rússia durante a Guerra Fria, o que acabou sendo bem sucedido. Embora tenha passado por várias, você sabe... Variações. Vietnã até, você sabe, Guerra nas Estrelas. Exatamente, mas eu estava falando antes sobre a estratégia em relação ao Irã, mas a grande estratégia para lidar com a Jihad Islâmica está completamente ausente. Sim, eles são tão... Quero dizer, isso aconteceu. Já vimos isso muitas vezes antes. Grandes potências ficam perplexas com a guerra assimétrica. E foi exatamente isso que acabamos de ver, sabe, no Estreito de Hormuz, não foi? Exatamente isso. E sabe, um dos problemas que realmente não existiam na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo nas guerras anteriores e em algumas depois também, é a verdadeira relutância das potências ocidentais em pagar o preço necessário para alcançar o sucesso ou a vitória. No que você pode chamar de conflito assimétrico, né? Ou, na verdade, em qualquer conflito, eu acho. Sabe, eu acho que, por exemplo, se você olhar para a Rússia e a Ucrânia, acho que ambos os lados ali estão preparados para pagar o preço que for necessário, pelo menos até certo ponto. Mas eu não acho que isso exista, por exemplo, na Europa Ocidental de forma alguma. E eu acho que essa situação, que o medo no Ocidente e o vício pela paz e pelo bem-estar, coisas ótimas, mas não vêm de graça. Eu acho que isso realmente minou o que era considerado uma aliança militar muito bem-sucedida, provavelmente a mais bem-sucedida da história, a OTAN. Eu acho que o pensamento atual e a atitude atual, especialmente na Europa Ocidental, realmente minaram a OTAN. Sim. Bem, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu depois de 28 de fevereiro. Quão completa foi a vitória militar sobre o Irã? E os Estados Unidos e Israel poderiam ter garantido a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz se Washington tivesse decidido fazer isso? Ou isso foi, como acabamos de dizer, um caso de guerra assimétrica em que drones iranianos poderiam continuar ameaçando a navegação indefinidamente? Quero dizer, eles poderiam ter resistido a um esforço realmente concentrado dos Estados Unidos para fazer algo a respeito? Eu não acho que eles poderiam. Não, eu acho que teria sido possível abrir ou manter aberto o Estreito de Hormuz. Os americanos e israelenses sabiam da importância do Estreito de Hormuz. Eu não concordo com aquelas pessoas que dizem que os americanos não pensaram, eu ia dizer Japão, na possibilidade de o Irã fechar. Vou colocar isso na sua cabeça. O Irã fechando o Estreito de Hormuz. Isso é uma sugestão ridícula. Seria a primeira coisa que eles pensariam. Eles podem ter concluído que isso não seria necessário porque a devastação que causariam ao Irã no início seria tão grande que o Irã não teria capacidade de fechar o Estreito de Hormuz. Se eles pensaram assim, calcularam mal, como vimos. Mas eu realmente acredito que teria sido possível, do ponto de vista militar,
evitar que isso acontecesse, ou pelo menos uma vez que tivesse acontecido, reabrir o Estreito de Hormuz. Provavelmente teria exigido tropas em terra, não necessariamente em grande escala por um longo período ou em uma área enorme, mas tropas limitadas em terra em certos locais-chave que dominam o Estreito de Hormuz. Mas claramente, muito claramente, os Estados Unidos não estavam e provavelmente nunca estariam preparados para empregar tropas em terra nessa situação. Esse é um obstáculo bastante decisivo se você está tentando lutar contra o Irã. Se você acredita que os Estados Unidos realmente não vão fazer isso, porque há muita especulação. Quero dizer, vamos falar mais sobre onde chegamos com o desfecho da guerra. Mas como você disse, os Estados Unidos certamente têm a capacidade, você sabe, as forças para fazer isso. Mas eu acho que isso é, você sabe, de novo, dando um passo para trás, tendo uma visão mais, digamos, global do conflito. Se você não tem a vontade de se envolver nesse conflito, como, obviamente, como você disse, Ucrânia e Rússia, ambos estão prontos para lutar até a morte. Os Estados Unidos não parecem ter essa disposição. E, obviamente, os israelenses estão dispostos a fazer o que for necessário para defender seu país, porque, você sabe, estamos aqui sentados em Jerusalém. Você sabe, os soldados israelenses sabem pelo que estão lutando por suas casas e suas famílias. Os Estados Unidos parecem não ter essa vontade. E como você observou, a Europa, você sabe, os tradicionais aliados europeus dos Estados Unidos, você sabe, no Ocidente, incluindo a Grã-Bretanha. Países que realmente não queriam fazer parte desse conflito. Mesmo estando tão ameaçados pelo Irã quanto qualquer outro, eles também não têm essa vontade. Você está absolutamente certo. E eu estava agora há pouco antes de nos encontrarmos, conversando com um soldado das FDI que acabou de sair do Líbano. Conversei com muitos deles e com soldados que lutaram e ainda lutam em Gaza e outros lugares. E ele me disse que, com pouquíssimas exceções, todo israelense quer lutar e vencer. Eles não querem, sabe? Eles reconhecem os perigos que Hezbollah, Hamas, etc. representam. E o Irã, claro, representam para suas famílias, para seus amigos, para todo o seu país. E eles querem lutar para vencer. E eu acho que isso é uma observação bastante marcante, considerando que agora já se passaram, 3 anos, desde que essa guerra maior não começou, mas explodiu no dia 7 de outubro. E eu acho que, sabe, quando você olha para os sacrifícios que os israelenses fizeram, tanto em termos de vidas humanas, integridade física e, claro, empregos das pessoas e suas vidas familiares. Porque Israel... Sim, e Israel, sabe, depende tanto dos reservistas. Acho que essa é uma observação extremamente impressionante que eu não acredito que você encontraria no Ocidente hoje, na Europa Ocidental, digamos assim. E o outro ponto que acho importante mencionar é que os Estados Unidos Acredito que é muito mais difícil para um presidente dos Estados Unidos se arriscar sozinho. Nesse caso com Israel é verdade, mas sem seus aliados tradicionais, como você mencionou, na Europa Ocidental, e especialmente o Reino Unido. Exceto pela Guerra do Vietnã, lutamos lado a lado com os americanos em todos os conflitos e os apoiamos em todos eles. Às vezes, Trump parece esquecer isso. Certo, mas na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial e até mesmo antes disso, na Guerra do Ópio, Certo? e com a China, embora de forma não oficial, mas isso não está presente. E eu acho que isso torna muito mais difícil para um presidente quando ele está calculando até onde está disposto a ir, onde estão seus aliados. E eu acho que a parte mais preocupante disso é que os Estados Unidos têm financiado a defesa europeia há décadas. Sabe, enquanto os europeus vêm se empanturrando de bem-estar social, mudanças climáticas e o que mais você imaginar, serviços nacionais de saúde, etc., tudo coisas muito boas. Não diria que mudanças climáticas mas os outros sim. E eles puderam fazer isso porque os Estados Unidos basicamente pagaram pela defesa deles. É isso, e Trump já comentou com razão que temos subsidiado a Europa. E onde eles estão quando precisamos? Sim. E eu acho que, sabe, a analogia aqui, quero dizer, falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, é que os israelenses soam como os americanos e, pelo que sei, os soldados, marinheiros e aviadores britânicos soavam na Segunda Guerra Mundial. Todos eles sabiam pelo que estavam lutando e talvez não estivessem felizes o tempo todo, sabe, reclamavam,
e os israelenses também reclamam, mas eles sabiam pelo que estavam lutando. Eu diria, sabe, o pessoal militar americano que conheci nos últimos anos, que são todos voluntários, eu não acho que eles sejam relutantes, certo? De forma alguma em fazer o que for necessário contra o Irã. Eu me lembro de ter feito um cruzeiro de treinamento com o USS, sabe, o porta-aviões Truman. Perguntei a ele sobre o Irã, para alguns aviadores e para o capitão. Disseram: não precisamos da força aérea, deixa com a gente. Com alguns grupos-tarefa de porta-aviões, fazemos o necessário. O mesmo vale para a Grã-Bretanha. Não posso falar pelos outros países europeus, mas os soldados britânicos ficariam muito entusiasmados em entrar em combate nessa situação. Porque muitos deles se alistaram no exército ou nas forças armadas porque querem defender seu país. E eles entendem, pelo menos até certo ponto, entendem a ameaça que o Irã representa, mas o que é a Marinha Real, que está em seu ponto mais baixo, provavelmente desde Henrique VIII, certo. Estão extremamente envergonhados pelo fracasso da Grã-Bretanha em sequer fazer uma tentativa significativa de defender o território soberano britânico em Chipre quando foi atacado. Quando disse que falta vontade no Ocidente, refiro-me mais à vontade política do que à vontade propriamente dita. Do mundo. É falta de vontade em Westminster, não nas Forças Armadas. Certo, é. Bem, dando novamente um passo atrás da situação tática, o que você acha que seriam as consequências de um novo apaziguamento em relação ao Irã, se de fato for isso que os Estados Unidos acabem fazendo? Você acredita que o dano causado por Estados Unidos e Israel recentemente é suficiente para conter indefinidamente o regime islamista, como alguns afirmam? Ou será que um Irã que pode dizer, com justiça, que resistiu com sucesso aos Estados Unidos pode reviver suas ambições de hegemonia regional e expandir o terrorismo internacional? Acho que um pouco dos dois, na verdade. E os iranianos são obviamente bastante enfáticos ao dizerem que derrotaram os Estados Unidos. Na realidade, a história é bem diferente. Os Estados Unidos e Israel juntos devastaram o Irã, a capacidade ofensiva do Irã foi devastada. Não destruiu totalmente, mas foram ataques fenomenais. E ouvimos de Yuval Steinitz, como você mencionou antes, sobre os ataques de precisão, mesmo só nos primeiros dias da guerra, algo sem precedentes na história das guerras. A marinha praticamente não existe mais no Irã. O exército, ou certamente a guarda revolucionária, não existe mais. Grande parte da hierarquia e dos sistemas de defesa aérea, etc., foram praticamente reduzidos a níveis muito baixos. Então eles sofreram imensamente com isso, não importa o que possam dizer, eles sofreram imensamente. E isso, eu acho, adiou parte da agressão deles contra Israel e outros estados regionais por um período de tempo. A capacidade nuclear, que provavelmente é a de maior preocupação, também foi muito gravemente destruída. Não totalmente, mas em grande parte destruída. Embora ainda tenha um pouco de urânio altamente enriquecido. Eu acho que isso pode ser consertado. Na verdade, todas essas coisas podem ser consertadas com o tempo. E se lhes permitirem isso, elas serão consertadas. E, sabe, talvez leve alguns anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, para voltarem ao ponto em que estavam antes no programa nuclear, se lhes permitirem isso. Então, eu acho que o apaziguamento do Irã, se é isso que realmente vai acontecer, e você está certo em fazer essa ressalva de que simplesmente não sabemos. Não sabemos o que Donald Trump fará a seguir. Nós não sabemos se ele vai, em algum momento, se cansar das respostas do Irã, da falta de cooperação que vamos ver nos próximos 60 dias. E talvez adie alguma ação até chegar, quem sabe, às eleições de meio de mandato. Porque, claro, isso é prioridade para ele. E com sorte, então, se nada tiver acontecido até lá, espero que eles voltem à luta diante de 2 anos sem eleições que ele vai ter nos Estados Unidos. Mas se isso não acontecer, então é um perigo imenso. E o principal perigo é para Israel, também para os estados do Golfo, e sabe, um perigo secundário, eu diria, para o resto do mundo. Então acho que é uma situação muito difícil. E Israel, nesse período, precisa ter certas linhas vermelhas, eu acredito. E essas linhas vermelhas incluem, sem dúvida,
manter uma zona de segurança dentro do Líbano, lidando, é claro, também com o Hamas. Seja simplesmente preservar e expandir a atual zona de segurança inicialmente e depois passar a lidar com eles de forma mais abrangente. Mas Israel precisa ter essas linhas vermelhas e precisa manter a capacidade de atacar o Irã quando e se for necessário. E quando eu digo a capacidade, ela já tem essa capacidade, mas basicamente precisa ter o consentimento, ou se não o tiver, estar disposto a se afastar dos Estados Unidos até certo ponto por causa de suas próprias necessidades de defesa em relação ao Irã. E isso é muito difícil. Não é, sabe, essa não é uma situação fácil. E eu diria que o primeiro-ministro de Israel não só precisa se esforçar para manter uma boa relação na medida do possível com o presidente Trump, mas ele também deve lembrar da eleição que se aproxima, provavelmente em outubro. E isso é algo importante. E o motivo pelo qual digo isso é porque, e não estou falando apenas sobre o futuro político do primeiro-ministro Netanyahu, mas sobre o que é bom para este país. E eu acho muito difícil entender como alguém poderia assumir o lugar de Netanyahu e fazer o trabalho eficaz que ele vem fazendo até agora contra os inimigos de Israel. Acho que para Israel é importante que o mandato dele seja... Eu não me atreveria a dizer aos israelenses como votar, mas eu não vejo ninguém na política israelense que chegue perto de Netanyahu para lidar com essa situação tão difícil. Acho que ninguém mais tem as qualificações na área de segurança. E eu acho que, obviamente, você pode amá-lo, pode odiá-lo, pode achar que ele já está aí há tempo demais. Mas eu realmente acho que, apesar de tudo isso, né, nos últimos 2 anos e meio, desde 7 de outubro, e você sabe, ele tem que assumir parte da responsabilidade pelo 7 de outubro porque aconteceu sob o comando dele. Acredito que esses 2 anos e meio foram o melhor momento dele. Sim, eu concordo com você. Eu acho, quer dizer, obviamente todo mundo pode ser substituído. Bem, acho que foi o De Gaulle quem disse que os cemitérios estão cheios de homens indispensáveis. Com certeza, com certeza. Mas eu realmente, pelo que eu entendo da política israelense, que tenho que admitir é limitado, vejo ele, no momento, como o melhor homem para lidar com essa situação realmente difícil. Sim. Vamos falar sobre um dos objetivos que parecia estar implícito na guerra, mas que às vezes não era declarado explicitamente, que era a mudança de regime em Teherã. Você acha que isso já foi uma possibilidade realista? Embora eu tenha que dizer, sabe, Sir Neil Ferguson, o grande historiador britânico-americano, disse que, na verdade, o quê? Israel e os Estados Unidos promoveram mudança de regime ao matarem antigos líderes. E eles foram substituídos por pessoas que são, se é que é possível, ainda mais obstinadas do que Khamenei era. Sim, eu acho que a mudança de regime era certamente o objetivo de Israel. E eu acredito que também era um resultado altamente desejado da campanha militar pelos Estados Unidos. E é simplesmente impossível dizer se é possível alcançar uma mudança de regime. E, sabe, se as coisas tivessem funcionado um pouco diferente nessa guerra na qual agora há um cessar-fogo, poderíamos ter visto uma mudança de regime. Mas seria uma possibilidade bem real. E talvez agora podemos ver isso em um futuro próximo. Podemos ver isso em um futuro mais distante. O ponto principal, novamente, aí, eu acho, é qual regime vai substituir o regime atual. Como você disse, se houve mudança de regime, não foi para melhor. Pode não ter sido para pior, mas também não foi para melhor. Mas é muito difícil calcular. Eu já estive envolvido em impedir um golpe de Estado no Afeganistão e os conspiradores que esperavam depor o presidente Karzai estavam extremamente confiantes. Vi muita informação de inteligência sobre isso e grande confiança de que conseguiriam. No fim, fracassaram por diversos motivos. Então, eu não acho que você possa prever, não importa o quanto esteja preparado, o quanto ache que é esperto, o quão boas sejam suas informações de inteligência, eu não acho que você realmente possa prever. Variáveis demais. Exatamente. Sabe, falando do Líbano, você acha que Israel pode aceitar o retorno do Hezbollah ao sul do Líbano? Você disse que eles não podem, mas se isso fizer parte, sabe, de uma paz definitiva, e aí usamos a palavra paz entre aspas,
entre os Estados Unidos e o Irã, é isso que está sendo discutido. Onde isso deixa Israel e sabe, isso pode ser tolerado? Na minha opinião, isso não pode ser tolerado. Provavelmente é a mais forte das linhas vermelhas que Israel deveria ter, na minha opinião. Sabe, eu vi a devastação que foi causada no norte de Israel. Eu vi a evacuação de cidadãos israelenses de lugares como Kiryat Shmona. Mesmo após a zona de segurança ser praticamente estabelecida no sul do Líbano, muitas pessoas ainda não voltaram para Kiryat Shmona. Você não pode permitir que cidadãos e comunidades em seu território soberano tenham medo de voltar por causa de ações inimigas ou sejam impedidos de voltar por essas ações. Então é isso. Eu, particularmente, acho que essa é a história mais subnoticiada do Oriente Médio. A forma como os terroristas do Hezbollah basicamente despovoaram uma faixa do norte de Israel. E a imprensa internacional nem considera isso notícia ou motivo de preocupação. Não, porque eu acho que eles estão certos em pensar assim, porque eles não se importam com judeus. Eles não se importam com israelenses. Quando digo eles, falo de muitos da imprensa, diplomatas, políticos e organizações internacionais. Sabe, o fato de Israel ter tido que despovoar partes do sul do Líbano é obviamente um crime de guerra aos olhos deles. Não é, mas aos olhos deles é. O fato de que o Hezbollah praticamente despovoou partes do norte de Israel, isso não importa porque são os judeus. São os israelenses que são pessoas terríveis. Obviamente não, mas esse é o pensamento deles. É. Indo para o outro lado, a outra frente, Gaza, o Hamas continua entrincheirado na parte de Gaza que manteve quando um cessar-fogo foi acordado no ano passado. Se Israel acabar sendo forçado a retomar a campanha para eliminar os terroristas lá, como você mencionou, mais cedo ou mais tarde isso será necessário. Você acha que as forças de defesa de Israel aprenderam todas as lições que precisavam após a guerra pós-7 de outubro? E é capaz de erradicar isso sem causar baixas graves entre os israelenses ou também entre os palestinos? Mortes de civis que sabemos que inevitavelmente levarão a acusações de genocídio, que são, claro, falsas, mas estão por aí. Sim, quero dizer, estive em Gaza algumas vezes desde que a guerra começou em 7 de outubro e vi as forças de defesa de Israel em ação. Eu os vi em ação em combate nos estágios iniciais, no meio e nos estágios finais. E não há dúvida de que houve mudanças fenomenais nas táticas e também nos procedimentos, etc., à medida que as forças de defesa de Israel aprendiam com a experiência. E eu diria hoje que não há exército no mundo que possa igualar a capacidade das forças de defesa de Israel em lidar com uma situação desse tipo. E não é. Gaza não é única. É diferente de muitas outras coisas, mas não completamente única. Então, a ideia de que, você sabe, o Conselho de Paz pode gerar algum tipo de força de estabilização que seria capaz de lidar com o Hamas pode ser altamente desejável, mas isso não vai acontecer. É uma fantasia. É realmente uma fantasia desejável, talvez. As únicas pessoas que vão lidar com isso são as FDI. Sabe, soldados indonésios ou soldados dos Emirados Árabes Unidos, por mais capazes que sejam, eles não vão, politicamente, eles não vão conseguir, eles não vão estar comprometidos a lutar. E militarmente, eles não vão conseguir lidar com isso. Eles não conseguiriam. Ninguém mais conseguiria. Só as FDI podem. Outros exércitos talvez consigam fazer isso com o tempo, com o treinamento e experiência certos, etc., mas agora não, só Israel. E Israel tem que lidar com isso. Acho que você não pode deixar esse problema se agravar. Eles estão bem contidos agora. Pelo que eu sei, eles não têm a capacidade de trazer munições significativas que já não estejam lá. Pode haver algumas brechas nas defesas, mas nada, eu acho, realmente significativo, especialmente enquanto Israel controla o corredor de Filadélfia entre Gaza e o Egito. Então, eu diria que não é absolutamente urgente devastar o Hamas agora. Seria bom, mas não é tão urgente assim. Acho que pode esperar. Pode ficar para depois, diante de outros acontecimentos no Oriente Médio. Bem, como alguns israelenses que estão por dentro me disseram, sabe, uma guerra de cada vez. Certo? Eles não têm recursos infinitos para lutar em várias. E também há as considerações políticas.
Mas também sua pergunta sobre se isso pode ser feito sem um grande número de baixas israelenses ou mesmo de civis de Gaza, acho que a resposta provavelmente é sim, isso pode ser feito. Obviamente haverá baixas e é terrível falar, sabe, dizer sim, tudo bem, podemos ter algumas baixas. Não é isso que quero dizer de forma alguma. Mas você não pode vencer uma guerra contra um inimigo mortal sem sofrer baixas do seu próprio lado também. Isso nunca aconteceu e acho que nunca vai acontecer. Então, infelizmente, haverá algumas baixas israelenses. Israel, eu sei, quando eles decidirem, se assumirmos que eles realmente decidam lidar com o Hamas, acho que eles provavelmente deveriam e vão, e provavelmente planejam fazer isso. De forma incremental, área por área, dos aproximadamente 40% de Gaza que ainda estão sob o domínio do Hamas. E como fizeram em outras partes de Gaza, fazer o possível para retirar a população civil à medida que avançam. E isso é possível conseguir isso. E, portanto, minimizar as baixas civis. Mas haverá novamente baixas civis. É isso que o Hamas quer. Eles desejam que seus civis sejam vítimas, pois essa é quase a única forma de sobreviverem. Através da condenação internacional contra Israel e tentando impedir e evitar que Israel os destrua, o que obviamente é o principal objetivo deles. Novamente, por causa do Tribunal Internacional da Opinião Pública. Então, mas haverá vítimas civis e Israel vai tentar minimizá-las. Mas quando você fala sobre isso, as pessoas muitas vezes entendem mal a ideia de proporcionalidade na guerra. E, em termos gerais, e não estou falando sobre as regras de proporcionalidade referentes a confrontos militares individuais, que são bem claras. Mas em termos gerais, não precisa haver proporcionalidade. O que precisa acontecer, a regra orientadora deve ser que Israel destrua o inimigo que o ameaça. E se muitos civis morrerem nesse processo, é trágico, é terrível, mas é uma inevitabilidade quando você está lutando contra um inimigo que usa sua população civil como escudo. E também, como mencionei antes, quer que esses civis morram. Sim, quero dizer, eles provavelmente construíram o que pode ser, você sabe, a maior rede de abrigos antiaéreos do mundo. É basicamente o equivalente ao sistema de metrô da cidade de Nova York. Mas em Gaza, os abrigos antiaéreos são para as bombas e para os homens-bomba, não para os civis. Sim, exatamente. Vamos nos afastar um pouco da guerra. E eu quero te perguntar, como alguém que visita aqui com bastante frequência, que entende de guerra, que entende as implicações políticas da guerra, você sente um choque entre o seu entendimento do Israel real que você visita e a forma como Israel é retratado na mídia, sabe, no Ocidente, e, sabe, se você lê os jornais de Londres ou lê os jornais de Nova York, é a percepção geral, sabe? E eu vejo isso, sabe, de várias maneiras diferentes. Com as pessoas agora identificando Israel como um lugar de genocídio em oposição à realidade de Israel, que não é nada disso. Na verdade, é exatamente o oposto. Mas ainda assim, esse é cada vez mais o consenso entre uma grande e preocupantemente grande porcentagem de pessoas no Ocidente, talvez até a maioria, certamente na Europa. Sim, e acho que choque provavelmente é um eufemismo, porque não poderia haver um contraste maior entre a percepção geral do público sobre Israel e suas operações militares e a realidade. Mas não devemos esquecer que isso não é um mal-entendido e não é confusão. Não é falta de conhecimento. O que acontece é uma campanha deliberada para deslegitimar Israel que começou na União Soviética nos anos 1960 com a intenção específica de usar Israel como uma arma contra o Reino Unido e os Estados Unidos no Oriente Médio. E que a União Soviética não existe mais, mas essa campanha ainda existe. Ela foi assumida por outros. E é algo deliberadamente fabricado. Uma campanha de guerra política que apresenta Israel de forma totalmente distorcida, diferente do que realmente é. E é fácil dizer, devemos dizer a verdade, devemos dizer a verdade. Mas as mentiras, eu acho, vão continuar prevalecendo porque foram tão cuidadosamente enraizadas e fabricadas que é muito difícil removê-las.
Mas acho que uma coisa que eu diria é que a conferência do Jerusalém News Syndicate, da qual nós dois acabamos de participar, me chamou a atenção, na verdade, o contraste entre Israel e os inimigos de Israel. E isso me veio à mente. Nós assistimos a um concerto fenomenal apresentado por alguns jovens israelenses com deficiência, que foi uma experiência extraordinária de se vivenciar. E o que os israelenses fizeram para ajudar os membros menos favorecidos da sua sociedade é notável. Algumas pessoas com deficiência também servem nas forças de defesa de Israel. Acho que eles provavelmente são o único exército no mundo que recruta cidadãos com deficiência para contribuir com a defesa do seu país. Mas o que o outro lado faz? Eu estava conversando com alguém, um soldado, outro dia, que me contou que a unidade militar dele estava em uma casa em Gaza, ocupando uma casa que, você sabe, a população civil tinha deixado. E, aliás, antes que alguém diga que isso é um crime de guerra, não é. É perfeitamente legítimo fazer isso e necessário. Mas havia um poço de acesso ao túnel naquela casa. E as pessoas no túnel, fossem do Hamas ou não, provavelmente eram do Hamas, já que quase ninguém além deles entra lá. Eles mandaram uma menina de 3 anos sair do túnel primeiro para ver se ela seria baleada pelos soldados israelenses, como se houvesse soldados israelenses ali. Eles talvez nem soubessem se havia israelenses ali. Usaram uma menina de 3 anos para fazer reconhecimento. Eu conheço muitos casos em que crianças com deficiência foram forçadas a ir na frente. Em uma situação onde está ocorrendo um confronto com as FDI ou com a polícia israelense, na esperança de que essas crianças com deficiência sejam baleadas e mortas. Porque, claro, eles realmente não ligam para elas, não estou só dizendo isso. A mentalidade deles não os leva a ter compaixão nem mesmo pelo próprio povo. Eles vão esperar que as forças de defesa de Israel ou a polícia atirem neles, porque, claro, isso é um grande bônus para a propaganda palestina. Se o inimigo, os assassinos sionistas, não apenas matou um civil, mas uma criança, e é uma criança com deficiência, eles utilizam crianças e adultos com deficiência em ataques suicidas com bombas. Isso continua, e acho que essa é provavelmente a diferença mais gritante. E você tem que, de certa forma, ponderar o que é certo e o que é errado. É claro para todos o que é certo e errado. E qualquer pessoa que observe ou tenha algum conhecimento sobre Israel, os inimigos de Israel e o conflito, deve ficar do lado de Israel nisso. Caso contrário, estão se aliando ao mal. É isso que eles são. Eles perderam o senso moral. E quando eles acusam Israel de genocídio, isso só revela que é isso que eles querem fazer. Gostaria que você deixasse de lado o papel de especialista militar por um instante e comentasse sobre questões do seu país, a Grã-Bretanha. Ouvimos muito sobre o aumento do antissemitismo, assim como preocupações sobre uma mudança na cultura britânica em relação a isso e outros assuntos, como resultado da imigração em massa e outros motivos. No entanto, devido à forma como o sistema político britânico está estruturado, a esquerda que permitiu o antissemitismo, na minha opinião, continua no poder e pode continuar assim. O que você acha? Existem perspectivas de um governo britânico mudar de rumo em alguma dessas questões, assim como de uma mudança política fundamental. Isso poderia levar não apenas à segurança para os judeus britânicos, que parece estar em risco, mas também a uma Grã-Bretanha menos woke. Bem, você diz que a esquerda incentivou isso. Eu diria que tanto a esquerda quanto a direita incentivaram isso na Grã-Bretanha, mas o Partido Conservador é muito culpado. Eles estão no governo há muitos anos e viram essa situação se desenrolar. Talvez eles não tenham feito tanto quanto os governos trabalhistas para incentivar os verdadeiros problemas que enfrentamos hoje, mas eles deixaram isso acontecer. Por isso, eles sofreram uma derrota arrasadora na última eleição. Esse é um grande motivo para isso. E eu acho que Primeiro vou destacar alguns pontos, começando pelo perigo que você mencionou para os judeus britânicos. E todo governo, todo primeiro-ministro que tivemos, e tivemos muitos primeiros-ministros nos últimos anos. Sim. Mas certamente desde 7 de outubro, nossos primeiros-ministros, quando falam sobre Israel, eles quase, e o mesmo acontece com os ministros das Relações Exteriores e outros, eles quase invariavelmente dizem: quero falar disso, daquilo e de tudo o mais sobre Israel. Aliás, acabei de ter uma conversa por telefone com o primeiro-ministro Netanyahu
e disse a ele para minimizar as vítimas civis e garantir que a ajuda chegue à população civil em Gaza. Agora, esses primeiros ministros sabem exatamente o que está acontecendo aqui. Eles sabem que as forças de defesa de Israel fazem de tudo para vencer e minimizar vítimas civis. Eles sabem que as forças de defesa de Israel fizeram mais do que qualquer outro exército para levar ajuda humanitária à população civil em Gaza durante o conflito. Eles sabem disso. Tem pessoas aqui. Eles têm o MI6 aqui. Eles têm oficiais militares aqui. Eles têm diplomatas. Eles sabem o que está acontecendo. Não há confusão. Mesmo assim, eles ainda dizem isso. E ao dizer isso, no que eles estão dizendo é: Netanyahu e suas tropas matam inocentes de forma deliberada, cometendo crimes de guerra, e eles reforçam isso ao impor um embargo parcial de armas a Israel. Agora, eles sabem que a realidade não sustenta essas palavras e ações. Mas eles também sabem até que ponto vai a opinião pública na Grã-Bretanha, especialmente entre a esquerda e entre a população islâmica, que acredita nisso e quer ouvir isso. E eles não querem ouvir mais nada. Eles não querem ouvir a verdade. Eles não toleram a verdade. Seria perigoso se eles fossem informados da verdade. Mas é extremamente perigoso que essas coisas sejam ditas. Não estou dizendo que o primeiro-ministro britânico deva ser o porta-voz de Israel, muito pelo contrário. Mas ele tem o dever com seus cidadãos judeus de garantir que a verdade seja divulgada o máximo possível para protegê-los. Mas ele não está fazendo isso. Ele mesmo está incendiando a situação com suas palavras. Quando a guerra entre Ucrânia e Rússia começou, o primeiro-ministro britânico, que era Boris Johnson na época, eu acho, decidiu adotar uma postura muito firme em apoio à Ucrânia. Ele sabia que isso teria impacto econômico doloroso para o Reino Unido, devido aos preços do petróleo e ao envio de munições e apoio financeiro à Ucrânia. Ele sabia das consequências. Então, houve uma campanha deliberada de informação do governo para divulgar a verdade sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Algo assim deveria ter acontecido em relação a Israel. Novamente, não porque eu queira que sejamos o porta-voz de Israel, mas porque quero que a verdade seja dita para proteger os judeus no Reino Unido. O problema atual é bem maior do que só os judeus no Reino Unido. Quando os judeus me perguntam como às vezes fazem se é seguro para nós na Grã-Bretanha, sabe, minha resposta é: também é seguro para os não-judeus na Grã-Bretanha. Os judeus estão sob ataque, especialmente neste momento. Mas os não-judeus, grande parte da população nativa, também estão sob ataque. Já tivemos inúmeros ataques terroristas no Reino Unido por jihadistas. Outros ataques terroristas já foram evitados pelos nossos serviços de segurança que teriam causado mortes em massa. Saiu recentemente um relatório no Reino Unido dizendo que 250 mil jovens brancas foram estupradas repetidamente por quadrilhas de estupradores, em sua maioria paquistanesas, atuando em todo o país. Voltando à década de 1970, acho que foi nessa época, talvez um pouco depois. Isso é jihad. É jihad do estupro. Então todos nós, você sabe, todos nós enfrentamos, não só os judeus, mas todos nós enfrentamos isso, o que eu considero ser uma ameaça crescente. E a realidade é que o atual governo britânico, e eu acho que provavelmente quase qualquer futuro governo britânico, não vai enfrentar isso. Até agora não enfrentou o que vem acontecendo, especialmente os estupros. Meio que tentou encobrir isso por medo de ser acusado de racismo. Mas as ações adequadas que são necessárias para combater a jihad que existe hoje no Reino Unido vão inevitavelmente resultar, provavelmente, em violência em grande escala. E nenhum primeiro-ministro vai aprovar ações que possam levar a isso durante seu mandato. Ele tem no máximo 5 anos pela frente. E é isso, ele quer manter tudo sob controle. Até lá, ele quer empurrar esse problema para o próximo governo. Essa é uma avaliação bem pessimista. Você vê alguma chance? Como você disse, você se refere à população nativa, à população indígena. Não é assim que costumamos nos referir aos europeus. Certo. Mas, de fato, eles são a população indígena na ilha da Grã-Bretanha. Você não vê nenhuma chance de algo reverter essa tendência? Sou muito cético. Odeio ser pessimista, mas sou muito cético quanto a qualquer solução política para isso.
Porque, como eu disse, acho que a ação radical necessária para lidar com a jihad e para lidar com o número crescente de imigrantes entrando ilegalmente no Reino Unido todos os dias, principalmente pelo Canal da Mancha, mas também por outras rotas. Ação radical assim vai causar grandes problemas, sem dúvida. Não seria possível fazer sem isso. Não acredito que algum primeiro-ministro vá fazer isso. Eu acho que, sabe, existem alguns partidos mais à direita, como o Reform, liderado por Nigel Farage, e o Restore, liderado por Rupert Lowe, que dizem que vão fazer isso. Se realmente vão, já é outra questão. Eu acho que, sabe, quando um político realmente senta na cadeira de primeiro-ministro, as coisas parecem muito diferentes do lado de fora. Então, eu espero estar errado. Eu realmente espero estar errado, mas não prevejo uma solução política para isso. Eu acho, e não quero ver isso de jeito nenhum. Eu acho que o resultado mais provável do que estamos enfrentando, no momento, em algum momento, é uma guerra civil no Reino Unido, onde os cidadãos da Grã-Bretanha decidem fazer justiça com as próprias mãos porque não existe uma solução política. Isso seria devastador na Grã-Bretanha? Como isso ocorreria na prática? Bem, eu diria, antes de tudo, que isso poderia ser evitado com o tipo de ação radical que eu já disse que não é provável. Então vamos supor, infelizmente, que isso realmente aconteça. Acho que estaríamos diante de uma situação não muito diferente da Irlanda do Norte. Ao falar em guerra civil, não me refiro a... Você tem experiência na Irlanda do Norte. Já estive lá muitas vezes. Mas não me refiro à Guerra Civil Americana, com exércitos uniformizados se enfrentando. Estou falando de algo como a Irlanda do Norte, que era essencialmente um conflito de 3 lados, se preferir, com o governo, o exército e a polícia tentando manter sua posição e tentando manter a segurança em toda a província. E então, com o IRA e grupos terroristas republicanos associados ou organizações católicas contra a Associação de Defesa do Ulster, e grupos chamados lealistas associados de tendência protestante. Então foi um conflito de 3 lados que durou 30 anos e causou um enorme número de mortes, tanto de forças de segurança quanto de civis, e felizmente também de vários terroristas. Mas eu diria que é isso que vai acontecer. Vamos ver o governo tentando manter, obviamente, o máximo que puder, conter a violência e manter a ordem. E então, de um lado, você terá a população britânica nativa, digamos assim, talvez com alguns muçulmanos se juntando a eles, ficando do lado da população nativa. Porque, claro, há muitos muçulmanos que, na verdade, a última coisa que eles querem é a Sharia e Jihad na Grã-Bretanha e esse tipo de situação. Então, alguns, e provavelmente alguns muçulmanos, alguns indianos, temos muitos indianos na Grã-Bretanha, muitos deles provavelmente ficariam do lado da população nativa. E então, do outro lado, jihadistas, essencialmente, cujo número aumentaria, eu acho, nessa situação, como você sabe, assumindo que uma violência generalizada realmente ocorresse entre os 2 lados, e provavelmente do lado deles também, alguns apoiadores nativos da extrema-esquerda. Isso é preocupante, pensamentos sobre o panorama geral da Grã-Bretanha. É terrível e eu realmente espero que isso não aconteça, mas neste momento eu não consigo ver. Isso provavelmente não será evitado. Bem, com essa nota sombria, quero agradecer muito ao Sr. Coronel Kemp por estar conosco hoje. Como nossos telespectadores e ouvintes podem acompanhar o seu trabalho? Eu tenho um site que é richardkemp.com. Estou no X, que é Call Richard Kemp, e no Instagram, call_RichardKemp. E eu publico artigos no Daily Telegraph com bastante frequência e em outros veículos da imprensa nacional britânica, mas praticamente tudo o que você quiser. Se você tiver dificuldade para dormir à noite e quiser algo para ajudar a pegar no sono, pode acessar o meu site. Não, eu não acho. Acho muito interessante e incentivo o nosso público a te acompanhar. Então também queremos agradecer ao nosso público. Acompanhe diariamente a edição diária de Jonathan Tobin, disponível em qualquer plataforma de podcast. E esteja você nos ouvindo em uma dessas plataformas ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva no JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Por favor, escreva para nós em thinktwice@jns.org
e nos conte onde você ouve ou assiste ao programa e o que você acha dele. Um aviso de programação. Estaremos de folga na próxima semana para celebrar o 4 de julho, o 250º aniversário da independência americana. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente em breve.